Walt Disney foi demitido. O motivo? Disseram que ele não tinha criatividade suficiente. Não foi por atraso, não foi por indisciplina, não foi por falta de esforço. Foi por algo mais cruel. Disseram que ele não tinha imaginação. Imagine ouvir isso quando sua única certeza na vida é que você nasceu para criar. Imagine alguém olhar para o que você ama fazer e dizer que aquilo simplesmente não é bom. Walt Disney nasceu em 1901 em Chicago. Seu pai, Elias Disney, era rígido, disciplinador e exigente. A infância não foi confortável, não foi mágica, não foi cinematográfica. Foi trabalho, muito trabalho. Ainda menino, Walt acordava antes do amanhecer para ajudar o pai na entrega de jornais. Chuva, neve, frio intenso. Enquanto outras crianças dormiam, ele trabalhava. Talvez ali tenha começado algo silencioso dentro dele, uma necessidade de escapar. Mas não fisicamente, mentalmente. Ele desenhava nas margens dos cadernos. Desenhava nos pedaços de papel que encontrava. Desenhava animais, pessoas, mundos. Enquanto o mundo real parecia duro e rígido, o mundo que ele criava era maleável. Mas crescer significa enfrentar realidade. E realidade não valoriza sonho facilmente. Ainda jovem, Walt tentou emprego como cartunista em um jornal. Foi demitido. O editor teria dito que ele não tinha boas ideias. Essa frase poderia ter se tornado uma sentença definitiva. Para muitos, teria sido. Mas para Walt, virou combustível. Ele abriu seu primeiro estúdio, Lethal Graham Studios. Era ousado, era ambicioso. Era visionário demais para a época. Produzia pequenas animações baseadas em contos de fadas. Mas o mercado ainda não entendia a animação como arte séria. Investidores não sustentaram. Clientes atrasavam pagamentos. A empresa faliu. Walt ficou sem dinheiro, sem estúdio, sem plano. Há relatos de que ele dormia no próprio escritório, tomava banho em estações públicas, comia o mínimo possível. Esse é o momento onde a maioria abandona. Mas Walt fez algo que separa os que sonham dos que constroem. Ele não voltou para casa derrotado. Ele pegou um trem para Hollywood. Sem contrato, sem equipe, sem estabilidade. Só com visão. Em Hollywood, começou novamente com o irmão Roy. Criaram um personagem chamado Oswald, o coelho sortudo. Oswald começou a ter sucesso. Finalmente parecia que estabilidade tinha chegado. Mas então veio o golpe mais doloroso. Walt descobriu que não possuía os direitos do personagem. O distribuidor havia registrado o contrato de maneira estratégica e levou quase toda a equipe junto. Walt perdeu Oswald, perdeu controle, perdeu equipe, perdeu segurança. Essa talvez tenha sido a maior humilhação profissional da sua vida. No trem de volta, em silêncio, ele decidiu uma coisa. Nunca mais criaria algo que pudesse ser tirado dele. E ali nasceu um rato. Pequeno, simples, expressivo. Mickey Mouse. Mas Mickey não foi aceito de imediato. 3 distribuidoras rejeitaram. Um rato falante parecia absurdo. Walt poderia ter desistido ali, mas decidiu inovar. Adicionou som sincronizado à animação. Arriscou dinheiro que mal tinha. Em 1928, Steamboat Willie estreou. Foi revolucionário. O público não apenas assistiu, sentiu. Mas sucesso inicial não significa tranquilidade. Walt era inquieto. Ele não queria apenas curtas animados. Queria contar histórias longas,
emocionais, complexas. Anunciou então algo que a indústria considerou loucura. Um longa-metragem animado. Branca de Neve. A indústria apelidou o projeto de A Loucura de Disney. Diziam que o público não suportaria 90 minutos de desenho. Ele hipotecou a casa, fez empréstimos, reinvestiu tudo. Se falhasse, perderia tudo novamente. Branca de Neve estreou em 1937. O público chorou, riu, aplaudiu. Não era apenas animação, era emoção pura. Walt entendeu algo profundo sobre natureza humana. Adultos também precisam de magia. Adultos também precisam acreditar que o bem pode vencer. Vieram então Pinóquio, Fantasia, Bambi, Cinderela. Mas nem todos foram sucessos imediatos. Houve prejuízos. Houve tensão financeira. Houve greve de funcionários. Walt não era um homem fácil. Era exigente, perfeccionista, obcecado por controle. Alguns o chamavam de autoritário. Mas ele acreditava que visão exige padrão alto. Anos depois, surgiu uma ideia ainda mais ousada. Um parque temático diferente de qualquer outro. Não apenas brinquedos, uma experiência imersiva. Disneyland. Mais uma vez disseram que era impossível. Muito caro, muito complexo, muito arriscado. Ele insistiu. Vendeu ativos, fez parcerias, colocou reputação em jogo. A Disneyland abriu em 1955. Teve problemas no primeiro dia. Calor excessivo, falhas técnicas, críticas. Mas Walt não via fracassos como finais. Via como ajustes. Ele caminhava pelo parque pessoalmente. Observava, anotava, melhorava. Nada era pequeno demais para ser aprimorado. Ele nunca esqueceu como era perder tudo. E talvez essa seja a parte mais importante da história. Walt Disney não construiu um império porque teve talento extraordinário isolado. Ele construiu porque desenvolveu resiliência emocional. Ele já havia sido demitido, já havia falido, já havia perdido o personagem, já havia sido chamado de louco. Depois disso, medo perde força. Ele morreu em 1966, antes de ver o crescimento global do império que fundou. Mas deixou algo maior que dinheiro. Deixou legado, deixou cultura, deixou memórias coletivas. E tudo começou com rejeição. Talvez o mundo já tenha dito que você não é suficiente. Talvez alguém já tenha duvidado da sua capacidade. Mas grandes visões quase sempre são rejeitadas no começo. Porque o extraordinário parece exagero, até se tornar inevitável. Criatividade chama a atenção. Persistência constrói impérios. E talvez o que hoje parece fracasso seja apenas o primeiro rascunho da sua maior obra. Essa é a anatomia da imaginação. E o poder de continuar criando, mesmo quando ninguém acredita.